Boa tarde a todas. A gente vai começar agora a nossa terceira aula do curso Gênero, Políticas Públicas no Poder Local. É um projeto de pesquisa e extensão vinculado à Universidade Federal do ABC. E hoje nós temos duas convidadas incríveis, a professora Alessandra Teixeira, que é a professora da UFABC, coordenadora do grupo Resistências, inclusive que eu tenho a honra de fazer parte, e a professora Sandra vai fazer a mediação desse debate, dessa conversa, que é a nossa aula sobre os direitos humanos das mulheres no Brasil. Então, na aula passada a gente começou uma introdução sobre os direitos humanos das mulheres no plano internacional, uma trajetória das conferências da ONU, uma discussão também sobre a questão de gênero e raça, as conferências não só da mulher, mas também de combate ao racismo. A gente teve a presença da Luana Natielli, nossa convidada, que é coordenadora de Programa de Gênero, Raça e Etnia do Fundo de População da ONU, e hoje a nossa convidada principal é a Paula Machado, defensora pública e coordenadora do NUDEM, que é o núcleo especializado nas questões também de gênero e promoção dos direitos das mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, professora Alessandra, vou passar a palavra para você, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, só escrever no chat. Hoje estamos aqui Sara, Gi, Isa, Gabi e mais uma turma de participantes também do curso e algumas coordenadoras, Leurine está por aqui, Pietro, Madu. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só escrever para a gente. Muito obrigada, professora Alessandra. Bom, boa tarde a todas. É uma alegria estar aqui, né, hoje. Eu agradeço imensamente o convite da minha querida Mel, que, como ela já colocou, é pesquisadora, né, do nosso grupo de pesquisa, resistências, controle social, memória e interseccionalidades. Também aluna, acabou de defender um mestrado aqui na UFABC, um mestrado bem interessante sobre justiça reprodutiva, né, acompanhamento ao aborto. Quero agradecer e cumprimentar também a professora Arlene e a professora Carolina Stuck, ambas que coordenam esse projeto, né, e toda a equipe que faz parte, que coordena esse projeto, que executa esse projeto tão bonito. Quero cumprimentar a Paula, né, a quem também tem uma alegria muito grande de estar aqui. A Paula, além de tudo, também é nossa parceira em outro projeto na UFABC. Né. No ano passado a gente teve um projeto com a Casa Helenira, com Olga, e o NUDEM teve uma participação muito importante, né, com relação às políticas de atendimento à mulher vítima de violência em Mauá. Trabalhamos aí na questão da rede, enfim. Então, é uma alegria estar nesse ambiente tão acolhedor, e também cumprimento a todas as mulheres que estão aqui fazendo parte desse curso assistindo. A minha participação vai ser muito breve, né, a ideia é mais eu fazer uma abertura e passar a palavra para a Paula, e aí a gente faz uma mediação depois com vocês, com as alunas, com as questões. Me foi pedido para falar um pouco de alguns marcos, né, alguns marcos legais em relação à conquista de direitos de cidadania das mulheres aí no Brasil, né. Então, a primeira coisa, acho que é pensar que o caminho da cidadania, ele é um caminho que é o reconhecimento jurídico e legal, né, das vias, né. É claro que é uma via talvez muito importante, mas não a única, né. Acho que, lembrando um pouco o professor Zé Murilo Carvalho, que fala que no Brasil há um longo caminho da cidadania no século XX, e que esse caminho ele é sinuoso, onde os direitos sociais aparecem antes dos direitos civis, né? E aí eu fico pensando, no caso das mulheres, então, como que a gente pode pensar nessa proposição, né? Então, acho que de 1932, que é considerado um marco, né, do reconhecimento do direito ao voto, portanto, um direito político, né, de votar e ser votada, até 1988, em que há, finalmente, o reconhecimento da igualdade, né, legal, e não é ainda longe de ser um ponto de chegada, né? Eu acho que talvez um ponto de chegada mais aproximado, né, de
de um reconhecimento mais pleno seja, de fato, a Lei Maria da Penha, né, que eu acho que é um ponto de partida importante, inclusive a partir do qual o Nudem também atua, né, mas, de todo modo, nesse percurso, né, houve muitos avanços, mas muitos retrocessos, né, muitas incertezas, alguns marcos que na faculdade de Direito, eu tenho formação em Direito, né, a minha graduação, embora depois eu tenha ido para outro lado, mas há alguns marcos que a gente aprende, né, e um deles é o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, né, que, como o próprio nome diz, não podia prometer muitas coisas, mas tirou a mulher de uma situação de relativamente incapaz, né, que são aquelas situações muito estranhas, né, que os códigos jurídicos acabam promovendo, né, porque eles não dão conta das questões políticas, e aí é tudo muito fragmentado e muito sem sentido. Quer dizer, embora a mulher pudesse votar e ser votada, ela segundo o Código Civil, relativamente incapaz, né? Assim como os loucos, alguns loucos, as crianças e os índios na época, né? Chamados como silvícolas. Então, em 62, essa situação muda, mas muda mais ou menos, né? Porque ela continua sendo inferior ao homem em relação aos direitos, aos próprios direitos civis e, sobretudo, na dinâmica familiar, né? O homem é chefe da família, o provedor, e ela era, portanto, auxiliar, né? Mas, mesmo assim, 1962 é um marco, então, legal, né? 1977, o segundo marco, né? Naquele momento que a gente estudava, que é a lei do divórcio, que permitia, portanto, que as mulheres pudessem, e os homens, né, casar novamente, né? Uma vez dissolvido o vínculo jurídico. Também é um direito importante, mas bem relativo. E, de fato, em 88 é o que a gente entende como a grande conquista, porque, de fato, é o maior instrumento legal, né? Que é a Constituição, né? Tão atacada, tão ofendida, né? Mas, de fato, há um reconhecimento ali da igualdade, né? E, em relação à questão da família também, concede à mulher, né, a possibilidade de formar uma família independente de ter ou não um companheiro, enfim. Acho que algum microfone, talvez? Bom, ainda assim, a Constituição, por mais que tenha avançado, né, remanescem muitos direitos ali que não foram garantidos, né, os direitos, sobretudo em relação à autonomia, né, à liberdade sexual, os direitos sexuais, a autonomia reprodutiva, mas também, e aí eu queria lembrar isso, quando a gente olha para o percurso de cidadania, né, das mulheres, a gente não pode perder de vista os marcadores de raça e de classe, né? E a gente não pode esquecer categorias que ficaram desprotegidas, uma categoria que ficou desprotegida até 2015, realmente, né? 2013 foi a emenda constitucional, mas só em 2015 as mulheres trabalhadoras domésticas tiveram um reconhecimento realmente jurídico pleno, enquanto uma categoria laboral que tivesse direitos básicos de cidadania. Então, é para a gente não perder de vista, né, essa dimensão, porque também há uma dificuldade quando a gente usa um sujeito, mulheres, assim, de uma maneira abstrata, né? E, inclusive, com relação às questões da violência, que acredito que seja uma parte importante que a doutora Paula vai tratar, né? E também este fenômeno da violência, ele, por mais que atinja as mulheres, talvez de uma maneira mais ou menos transversal, mas há essas desigualdades que perpassam e que, sem dúvida, vão impactar nas políticas, né? E, sobretudo, na efetividade de direitos civis, né? Então, daí o papel fundamental, né, e aí eu já encerro a minha participação, do fortalecimento da Defensoria Pública, né, como uma instância que pode, enfim, garantir não só a dimensão da não violência, mas a efetivação mesmo do acesso à justiça, né, e com isso da luta, enfim, pela concretização dos direitos, todos os direitos civis, né, individuais, sociais, políticos, coletivos das mulheres. Tá? Então, é isso, e então agora eu passo a palavra para a doutora Paula,
E aí eu acho que a questão toda do tempo, da operacionalização, aí eu acho que é com a Mel, né? Não sei se eu passo para a Mel antes a palavra. Não, pode ficar à vontade. Agora, Paula, então, a gente tem aí até 6 horas, mas a ideia é fazer um diálogo, né? Então, a partir das 6 a gente tem a troca necessariamente, mas a professora Lê também, se tiver qualquer comentário, intervenção ao longo da apresentação, fiquem à vontade. Muito obrigada, professora. Com você, Paula. Obrigada, professora Alessandra, pela ótima introdução, né? Exatamente, acho que esse desafio da gente enxergar essa linha do tempo, que infelizmente é tão próxima, né, a nós e das nossas mães e das nossas avós, né? Quando eu comecei a estudar esse tema, algo que, por mais que eu soubesse que a conquista, né, dos direitos das mulheres e esse avanço fosse recente, quando a gente começa a pôr no lápis, na linha do tempo, a gente vê quão pouco tempo nós, mulheres, somos consideradas assim, pessoas, né? Disso que a gente vai falar hoje, né? Há quanto tempo nós, mulheres, somos consideradas pessoas pelo direito, que é esse instrumento tão importante, né, tão transformador, mas que também, né, se mal utilizado, vai ser um instrumento de manter opressões, de manter violências, né? Por isso que ele é um instrumento que tem que estar nas mãos certas, né? Por enquanto está na mão dos homens, em sua grande maioria, né? Então, muito importante a gente conversar, muito importante, né, também esse curso hoje, então eu agradeço muito a Mel, a coordenação, né, vejo aqui umas carinhas também que eu conheço já, então esses momentos são muito importantes, e também pessoalmente para mim de troca, né, nesse momento que a gente está distante, para a gente também aí poder conversar e ouvi-las, né, principalmente também. Então, a minha ideia hoje é trazer um pouquinho do que eu trabalho, né, do que eu atuo estando na Defensoria, que é esse órgão, então, que tem, né, dentre a grande missão dele exatamente o cumprimento dos direitos humanos, né, e eu estou no núcleo, então, das mulheres, então eu vou trabalhar pelo cumprimento dos direitos humanos das mulheres, é esse meu lugar, né, de trabalho, e eu trouxe aqui uma apresentação, não fiquem preocupadas em copiar, nem nada disso, depois eu vou compartilhar com vocês, né, de ampla circulação, e aí a ideia também alguns pontos eu vou passar um pouquinho mais rápido, né, só para a gente ter um conhecimento, e o que for um pouquinho, talvez eu entenda mais interessante aprofundar hoje, eu vou então perder um pouquinho mais de tempo com isso, tá? Mas qualquer coisa, né, se não entenderem, podem falar, né, a ideia não é ficar aqui, né, falando sozinha, eu volto, a gente conversa, mas com essa tranquilidade dos slides, né, os números das leis, que eu sei que às vezes a gente adora anotar o artigo, isso tudo, né, estará com vocês logo mais, tá? Então, eu sou Paula, né, defensora pública desde 2013. Oi, querida. Desculpa te interromper, é só porque a gente está vendo todo o PowerPoint. Acho que tem que botar no modo apresentação, talvez. Ah, peraí. Aqui não gosto bem assim. Para vocês não está aparecendo no modo apresentação? Não, está aparecendo todo o aplicativo. Com as suas anotações do lado. Tenta embaixo, Paula. Embaixo tem um outro símbolo parecido. Vê se você consegue. Pelo símbolo que tem embaixo à direita. Esse aqui? Isso. Engraçado que eu clico, ele não Às vai. vezes dá esse problema. Ele está numa guia, será que é por isso? Aqui, quer ver? Eu estou com duas telas, eu vou desligar outra tela. Talvez seja isto. A gente quer fazer tudo em duas telas, né? Aí deu certo. Né? Agora deu certo. Ótimo. Obrigada. Tudo bem, a gente quer ser tecnológica, mas não, vamos seguir, não tem problema. Aí, Mel, eu só vou pedir a gentileza, quando faltar uns 10 minutinhos, você me dá um toque só para eu saber que eu, né, já tenho que ir com certeza. Final. Obrigada, viu? Então, aqui eu trouxe uma pequena linha do tempo, né, gente? Lembrando assim, que é claro que a gente reduz, né? Reduz várias, né, histórias, a gente, né, não conta todas as histórias, o que de certo modo é muito ruim, mas também para a gente ter um pouquinho de didática, né, e possibilidade, né, de colocar num slide também, a gente faz algumas reduções. Então, só assim também, né, que eu sei que vocês já conversaram bastante sobre direitos humanos do ponto de vista internacional, eu vou mencionar um pouco só para fazer sentido também um pouco da nossa linha, mas não vou me aprofundar também sobre esses debates, né? Então, só para a gente resgatar
que historicamente, né, um dos grandes momentos, mas não foi o único, também é claro que é uma história, né, contada assim, porque quem vence a batalha, né? Então a gente está falando que é uma história também que a gente sempre fala, né, da Europa, sempre, né, da galera branca, a gente acaba não contando muitas histórias, por exemplo, também do Haiti, que teve uma revolução super importante também nessa época, mas eu vou contar um pouquinho, né, dessa Revolução Francesa, 1789, é um marco importante, porque é um primeiro momento, né, em que começa a se questionar de onde vem esse poder, por que que Deus escolheu só aquelas pessoas para mandarem, né, por que que só os homens comandam, mas essa questão de só questionar sobre os homens, isso não aconteceu não, né, nesse momento da Revolução, que começou a se questionar, né, por que que esses reis que mandam, também se questionou quem que ficaria no lugar, né, dessa realeza. Quem que então começaria a mandar? Né? Então, aquela liberdade, aquela fraternidade, aquela igualdade, apesar dela ter sido dita, né, inclusive mesmo, né, através ali da revolução física mesmo, o seu resultado não foi um resultado que colocou as mulheres também, né, nessa igualdade, também já um olhar de inclusão das mulheres, como também não dos escravos, como também não das pessoas estrangeiras, pessoas com deficiência, LGBTQI+, né? Então, essa igualdade que a Revolução Francesa ela traz, ela já demonstra que a igualdade ela é sempre definida por quem tem o poder, né? Então, a igualdade, nesse primeiro momento, e como a gente vê, infelizmente, até hoje, era uma igualdade apenas para homens, né, e principalmente homens, né, naquele contexto também homens brancos. Então, com a declaração, né, dos direitos do homem, do cidadão, que é um resultado da Revolução Francesa, então que é esse movimento que questiona, né, exatamente esse poder que existia apenas para reis e que era passado de filho para pai, né, como, né, se contava que era uma coisa meio, né, religiosa, os escolhidos que passavam esse poder e que tudo decidiam, nós temos um marco interessante que é Olympe de Gouges, que é uma mulher que logo depois da Revolução Francesa ela questiona e fala, mas eu não estou entendendo. Vocês estão falando aí de igualdade, mas essa igualdade ela não está abarcando pelo menos metade da população que são as mulheres, né? Onde que estão as mulheres? E aí ela escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã para exatamente incluir as mulheres também nesse pedido, nessa reivindicação de igualdade, e aí qual é o triste fim de Olympe? Ela é guilhotinada, né? Então, exatamente, a gente já começa a ver a história sendo escrita pelos homens, né? E definindo, então, quem serão os corpos que comandarão e quem serão os corpos que serão mortos, que serão subjugados, que serão, né, olhados ali como objetos, né? Nós temos também, logo depois, né, um marco importante para o feminismo, né, e também pensando no lugar da mulher, né, como cidadã, que é a reivindicação dos direitos da mulher, da Mary Wollstonecraft, que eu acho que, né, é um dos grandes marcos também que a gente tem aí de pensamento, né, de uma escritora que começa exatamente a questionar, né, como que você fala de liberdade, mas exclui metade da humanidade, né? Que reivindicação de direito é essa que não olha para as mulheres, né, que silencia, inclusive mata as mulheres, né? Então também é um importante marco e aí a gente vem para o Brasil, né, que desde o início, né, essa história a gente também não ouve muito, né, mas de muitas mulheres que no Brasil colônia, né, tanto do ponto de vista, né, a questão da opressão patriarcal, misógina, escravagista, resistiram e enfrentaram todo, né, esse modelo e esse domínio, e aí eu deixo também nome aqui de mulheres para depois, né, vocês pesquisarem e conhecerem. Em 1832, a gente tem uma mulher extremamente importante também, que é a Anísia Floresta, que começa, né, a pautar a questão de educação para as mulheres. Então, é possível uma sociedade em que as mulheres são excluídas da educação? A Anísia entendia que não, e ela funda, né, a primeira escola exclusiva para as mulheres, exatamente porque até então as mulheres estavam totalmente alheias a esse debate, né? As mulheres, desde, né, do momento que o Brasil, né, ele é invadido, né, pelos portugueses, as mulheres em nenhum momento têm direitos, né, seja a sua autonomia, seja estudar, seja participar da política, enfim, né, há aí um olhar para as mulheres exatamente, né, como corpos que devem ser oprimidos, subjugados, não têm direito, né, não tem nenhum poder
poder, né, de construir e decidir sobre sua própria vida, né? Em 1879, a gente caminha um pouquinho mais na nossa linha do tempo e há uma autorização, né, inicial para as mulheres poderem, né, acessar o curso superior, mais claro, né, e aí a gente começa a ver até isso como um padrão mesmo, sempre com autorização, né, ou do pai ou com autorização marital. Então, elas até podem, né, acessar o curso superior, desde que tenha algum homem ali desenhando e concordando, né, com essa escolha da mulher, né? Em 1934, né, nós temos um grande momento, né, como a professora Alessandra trouxe. Em 32, as mulheres elas têm aí a possibilidade de votar, mas também com aquele padrão, desde que o seu marido concorde, desde que, né, algum homem ali da sua conjuntura familiar autorize, né? E aí em 34 realmente nós temos esse marco importante, que é a primeira vez, né, que é definido como eleitor, né, brasileiro maiores de 18 anos, né? Então a gente não define mais e não diferencia homens e mulheres. Então é um primeiro momento em que nós temos uma desnecessidade, né, de uma autorização de alguma figura masculina. Então é algo extremamente importante. Aí a gente tem a Alzira Soriano, que ela é a primeira mulher a desempenhar um cargo de prefeito. Então também é importante a gente contar essa história, ainda mais que, né, a gente vê que votar e ser votada, né, é uma dos grandes desafios, né, de ser cidadã, porque nós vemos mulheres que estão na política e não conseguem, né, exercer nenhuma aí das suas possibilidades, porque inclusive sofrem diversas violências institucionais quando estão no executivo, quando estão no legislativo, né? Então também a gente sempre pensar aí como só ter o direito em si, se a gente não transforma a nossa cultura, se a gente não pensa em educação, o quanto isso na prática, né, torna distante o que está na nossa lei, né? Caminhando um pouquinho mais, né? Nós temos o Código Penal. Então, o que é o Código Penal? Ele é um conjunto, né, de leis, né, de artigos que vão tratar sobre o quê? Sobre alguns assuntos que são entendidos como os mais importantes da nossa sociedade. Então, também é um ponto, né, que a gente já pode aí problematizar, né, que nesse momento foram os homens que definiram quais são os assuntos mais importantes para a nossa sociedade, e como são assuntos muito importantes, se entende que se eles forem violados, é o que a gente chama no direito, né? Direito tem uns nomes estranhos, né? De bem jurídico. Então, se aquele bem jurídico for violado, né? Aquele assunto, né, que é tão importante for violado, por exemplo, o direito à vida, né? O direito à propriedade, né? Que aí depois a gente até pode discutir o quanto esse direito é importante para ser considerado, né, um crime, né, a gente furtar alguma coisa, enfim. Esses assuntos que são muito importantes, se a gente viola esse bem jurídico, o resultado dessa violação hoje, né, pelo nosso Código Penal, é que estejamos aí praticando um crime, logo, né, todo crime ele tem alguma forma ali de penalização, né? Mas por que esse Código Penal de 1940 ele é um marco importante para as mulheres? Porque ele vai ser o primeiro, né, código que ele vai falar, olha, praticar, né, uma violência sexual, então constranger uma mulher, né, mediante violência ou grave ameaça, praticar uma conjunção carnal sem que ela deseje, né, e com essa violência, que são os pontos que o artigo traz, isso é o que a gente entende hoje como sociedade de algo que deve ser protegido. Então esse é um marco importante a partir desse ponto, porque nos códigos anteriores, né, a violência sexual, uma mulher, ela só seria, né, entendida como possível de proteção em relação, né, à sua liberdade sexual e reprodutiva, se ela fosse o que os códigos denominavam de mulher honesta, né? E aí esse é um conceito exatamente construído ali pela sociedade daquela época, né? O que é ser honesta, né? Primeiro que o que é ser honesta num tempo exatamente não vai corresponder num outro, e, né, a gente pode categorizar mulheres para elas, né, terem os seus corpos protegidos ou não, né, pensando que todas e todos são, em tese, iguais, né, o que é algo extremamente problemático, discriminatório, né, mas a nossa lei, as anteriores, todos os códigos penais anteriores falavam, olha, existe a violência sexual, a gente considera como crime desde que a vítima seja uma mulher honesta. E aí o que nos leva a pensar o quanto esse conceito, apesar dele não existir mais no nosso código, como ele está presente, né, na nossa sociedade, o quanto a gente vê que hoje, né,
quais mulheres são efetivamente olhadas como vítimas a terem os seus corpos protegidos, né? Quem são as mulheres hoje que efetivamente conseguem ir a uma delegacia, denunciar um crime e não saírem desse espaço mais revitimizada, né? O que nós vemos é que muitas das mulheres, quando procuram a proteção do Estado, muitas delas vão sofrer o que hoje a gente já começa a dar um nome, que são violências institucionais, né? Ou seja, o próprio Estado, apesar dele não poder, né, dizer, olha, para você eu vou entender que é violência sexual e para você não, a gente sabe que na prática, no dia a dia, todas vocês que estão aqui, sejam vocês mesmas ou, né, pessoas e mulheres que são aí do seu convívio ou que vocês já apoiaram em algum momento de situação de violência, sabem que as mulheres são sim julgadas a depender da sua classe social, da sua raça, do lugar que estavam no momento da violência, né? Do tipo, do nível de educação, né, que elas conseguiram acessar. E aí, é claro, né, a gente sabe que as mulheres hoje negras têm muito mais desafios e obstáculos para acessar proteções do direito que as mulheres brancas, e a gente vê isso em todos os estudos, de Anuário da Segurança Pública, Fórum da Segurança Pública, né? Todos eles vão dizer, olha, a gente tem leis, mas hoje quem morre mais são as mulheres negras. Por quê? Porque elas hoje não são corpos que são vistos como corpos que devam ser protegidos pelas leis que já existem, deveriam ser aplicadas para todos, né? Então, apesar do conceito de mulher honesta não estar mais no nosso código, o mulher honesta ele ainda existe concretamente, né, em muitos dos lugares e espaços que as mulheres são atendidas hoje, né, quando elas pretendem denunciar ou quando elas pretendem, né, pedir um apoio para o Estado. Então, por isso eu sempre, né, questiono, né, essas campanhas que a gente vê, olha, a mulher vá lá e denuncie, vá lá, faça e aconteça, você tem que sair, você rompe a situação de violência, isso só depende de você. Não, não depende porque nós temos um Estado que ainda ele é totalmente violador dos direitos das mulheres, né? Então a gente não consegue garantir que toda e qualquer mulher hoje procure o Estado e saia mais protegida, né, a partir dessa procura, infelizmente, né? Então esse passo, esse caminhar que a gente precisa dar, porque hoje a gente tem muitas leis, né? O que a gente não consegue? Primeiro, né, que a questão da igualdade exista de fato na nossa sociedade e que quem, né, vai na prática, né, acolher essas mulheres para aplicar essas proteções também, né, seja um profissional aí do direito que entenda, né, essas questões de gênero, essas questões de raça, essas questões de classe social, né? Então, o Código de 1940 ele vai ser um grande marco, né? Porque a gente retira então, né, da lei a questão da mulher honesta, mas, né, a gente mantém ainda, e eu destaquei aqui o artigo 107, no Código Penal existem algumas possibilidades da gente não aplicar sanção caso, né, aquela possibilidade na prática que está no Código ela aconteça. Então, um caso muito comum que a gente ouve falar bastante é a legítima defesa, né? Olha, então se eu agir, né, diante de um momento em que uma violência também estava sendo praticada contra mim e eu tive, né, que revidar para também, né, conseguir não morrer, por exemplo, o Código Penal vai olhar para aquela situação, ele vai dizer, olha, realmente foi proporcional, né, o seu contra-ataque, então você não vai receber uma pena, né? Apesar da gente estar, por exemplo, diante de um crime de homicídio, por exemplo, né? Então, no artigo 107, olha quais eram as causas em que, apesar da violência sexual, o agressor sexual não seria punido, né? Está lá no artigo 107, inciso 7º, caso houvesse o casamento da vítima desses crimes com o agente agressor, né? Ou essa violência sexual não fosse assim tão grave, né? Ou se não tivesse ali, né, uma violência muito real, mas, né, o que é uma violência muito real? O que é uma violência muito grave se a violência sexual já havia acontecido, né? Então, o que o Código Penal ele dava como qual era o recado que ele queria passar? Olha, mesmo diante de uma violência sexual, se alguém topou casar com essa mulher, né? Se alguém topou manter aí, né, uma família Doriana, uma família Margarina com essa mulher, a gente não vai punir a questão da violência sexual, porque para nossa sociedade, nesse momento, o mais importante
é ter uma família, né? Não sei se isso soa hoje, né? Que a gente talvez ainda viva nesse momento, né? Mas apesar disso não estar mais no nosso Código Penal, olha como isso é forte, né? O Código Penal, ele preferia não punir a violência sexual, então tudo bem uma mulher ser violentada, desde que alguém topasse constituir uma família com ela, porque isso era o bem mais importante a ser protegido, né? Mesmo no Código Penal, que é algo extremamente grave. Então, apesar disso não estar mais na nossa legislação, é claro que na nossa cultura, né, no que a gente vê às vezes na televisão, né, no que a gente ouve no legislativo, isso tudo está lá presente, né? Quantas vezes a gente já ouviu, né? Mesmo diante de uma situação de violência, é melhor você continuar na sua família, porque isso é mais importante para os seus filhos, né? Isso é mais importante, né, para os seus pais, para você manter essa aparência do que você sair dessa situação de violência, porque não é algo assim tão grave. Né? Então, olha o quanto, né, essas normativas elas vão reverberar até hoje e vão se misturando com moral, vão se misturando com cultura, o que torna tudo muito mais difícil para essas mulheres, né, que estão nessa situação de serem julgadas moralmente o tempo todo, né? Por isso que essas campanhas de vai, denuncie, para mim elas são muito simplórias e muito revitimizadoras, porque elas colocam, né, como na mão da mulher como se fosse só ela a agente capaz de decidir tudo e fazer tudo, e se nada é feito também a culpa é dela, né? Então também a gente sempre tomar um pouquinho de cuidado com essas campanhas que falam mulher vá lá e aconteça, né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ela jamais permitiu isso, de mulher vá lá e aconteça, né? Se permitisse, a gente, né, tava muito melhor, claro, com certeza. Aí nós temos, né, realmente, em 1942, um marco muito importante, como a professora Alessandra trouxe, que é a lei do desquite. Então, até então, né, uma vez casado, uma vez casada, não existia, assim, nada que pudesse ser feito, né? Então, você teria que se manter naquela união, né, para o sempre, não poderia, né, pensar em deixar a casa, não poderia pensar, né, em constituir uma nova família, isso mesmo, né, imagina em situações de violência doméstica e familiar, né, nada disso era ponderado, né, então imagina quantas de nossas mães, quantas de nossas vós, né, foram oprimidas pelo próprio direito, né, que em nenhum momento trouxe a questão da violência doméstica e familiar para o debate, né, mesmo do casamento, de olha, não é possível continuar com esse casamento, porque essa mulher ela está sofrendo violência todos os dias. Isso não era discutido, né? Novamente, a questão da constituição da família e da manutenção da família como bem primordial, né? Vocês veem como a mulher, a todo momento, ela é nunca vista como pessoa isolada, né? Ela é sempre vista como compondo ali, né, algo muito maior. Então, ela é uma composição, né? Ela é um arranjo, um vaso, né? Dentro da questão da família, né? Ela é nunca vista sozinha. Então, né, como ela é nunca vista sozinha, né, a gente não vai se preocupar em saber o que ela quer, o que ela deseja, né? Eu não vou nem pensar, imagina, em políticas públicas, se ela não é nem uma pessoa vista sozinha, por que eu vou pensar em política para essa mulher, numa casa-abrigo, se ela tiver que sair, né? Então, olha o quanto, né, tudo isso vai reverberando no cotidiano de vida dessa mulher, né? Porque ela não tem nenhuma mensagem externa de que, né, mesmo numa situação de extrema violência, ela pode dizer, olha, não dá mais, não aguento mais. Todas as mensagens, desde o direito, né, até a moral, até a comunidade que ela faz parte, até a religião que faz parte da vida dela, todas as mensagens são no sentido de, olha, nada pode ser feito, a vida é assim, você não pode decidir por você, e você também, né, nessa peça, nesse quebra-cabeça, né, a sua vontade, o seu desejo não tem a menor importância, né? Então, ela é um avanço de skit, claramente dentro desse contexto, né, bastante problemático que a gente tem. Deixa eu só passar aqui que eu estou conseguindo enxergar. Mas claro, né, o desquite ele ia discutir mais a questão dos bens, né? Então dividir o patrimônio, os bens, mas, né, o instituto do casamento, gente, uma vez casado para sempre, né? A pessoa que se desquitava, ela não poderia constituir uma outra união. Então realmente era um negócio assim perpétuo, indissolúvel, muito ligado ao debate, à moral e à religião, né? Então olha como também é problemático, né, quando a gente mistura direito e religião e moral, né? A gente passa, além de ser, né, do ponto de vista
técnico, né, de quem estuda direito, né? A gente não pode, né, trazer discussões externas para a aplicação do direito, né, que não sejam o que a lei, né, deve trazer como seu objetivo. A gente, claro, vai revitimizar sempre os grupos mais vulneráveis quando a gente traz, né, a moral para essa discussão e o costume, porque a moral e o costume normalmente, né, eles serão ali fomentados por aqueles que podem mandar, por aqueles, né, que podem oprimir, né? Nunca é a moral e o costume dos oprimidos, né? Na verdade, é de quem pode mandar. Então, também o direito, né, se a gente não toma esse cuidado, ele vai se mantendo como esse instrumento, né, como a gente vê nesse momento, né, se caminhou um pouco, mas aí a moral e o costume falaram, mas espera aí, né, casou uma vez, não dá para casar de novo, e aí a gente não consegue avançar quanto a isso, né. A gente tem um marco, né, também um pouquinho depois importante, que é a questão da licença paternidade, né? Hoje a gente já começa, né, a discutir a questão de uma licença parental, né? Já tem países como a Argentina que começam a computar para fins de aposentadoria, né? Esse trabalho, né, dentro de casa, né, de criar filhos, de cuidar do lar, como realmente, né, trabalhos que também devem ser computados para fins previdenciários, ou seja, para antecipar a aposentadoria da mulher. Então, alguma forma, né, de equalizar essa divisão sexual do trabalho que, gente, até hoje, né, a gente não consegue que seja uma divisão igualitária, né? Então, mesmo nos casos em que as mulheres já estão trabalhando, né, elas fazem jornada dupla, tripla, né, quádrupla, não importa, né? É algo muito problemático, né, que vai afetar a saúde mental, que vai afetar a possibilidade dessas mulheres estarem em espaços de decisão, que vai afetar a possibilidade dessas mulheres se educarem, né? Se eu não tenho tempo, né, para poder sentar e estudar, porque eu tenho, né, que dar conta de toda a casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos e filhas, tenho que cuidar dos meus pais, tenho que cuidar do meu sogro e da minha sogra, né? Como que essas mulheres vão ter espaços para se cuidar, para poder estudar, para estar em outros espaços, né, para poderem ser lideranças comunitárias, e mesmo assim a gente vê que as mulheres estão aí, né? Mas é claro, a custo da sua saúde, né? É algo que a gente vê. Por mais que, né, a gente celebre muito, né, essa multitarefa, por outro lado, a gente não pode negar que isso tem um custo extremo para as mulheres que estão cada vez mais esgotadas, mais doentes, né, pensando na sua saúde mental, porque a gente só vai somando, né, trabalhos, mas não vai, né, tendo formas aí de compensar isso. Então, um primeiro momento que a gente pensa sobre isso é na licença maternidade, em que há aí, né, uma primeira, mas ainda bem simplória discussão sobre isso, né? Em 62, a gente tem esse marco extremamente importante, que é o marco, né, o Estatuto da Mulher Casada. E aí a professora Alessandra, ela já traz para a gente, né, essa importante questão de que as mulheres, né, até então eram vistas formalmente pela lei como pessoas incapazes. O que significa para a lei isso, né? Significa dizer que a mulher, até então, seja em relação à sua figura paterna, né, ao seu pai, ou quando ela se casava em relação ao seu marido, ela não poderia decidir nada sobre sua vida. Então, se ela, né, queria estudar, ela só poderia fazer se tivesse permissão, trabalhar a mesma coisa, ela não tinha direito nem à herança que ela recebia. Então, assim, pensando na linha do tempo, gente, 62 é logo aqui, né? Então, quantas mulheres da nossa família, da nossa sociedade, não viveram momentos em que eram coisificadas formalmente pelo direito, né? Então, elas não tinham direito a nada, desde que o marido ou o pai autorizasse, mas é claro, né, pensando aí, né, numa sociedade, né, que vai sempre fomentar que as mulheres não podem e não devem, o que era autorizado para essas mulheres, né, praticamente nada. E aí também a gente vai somando a questão da violência doméstica e familiar. Então, imagina o quão poderoso, né, você conviver com um agressor dentro da sua casa, que, pela lei, ele tem o poder para decidir sobre sua vida, né? Então, como a violência ela se torna um instrumento cotidiano e formalmente, né, reconhecido pelo direito, porque o direito dá esse poder para os homens até então, né, de tudo resolverem e de tudo decidirem, né? Então, as mulheres não podiam decidir nada sobre sua vida, e aí o Estatuto da Mulher Casada, ele exatamente vem atribuir para as mulheres o que no direito a gente chama de capacidade civil, ou seja, nada mais do que, olha, você pode decidir sobre sua vida.
né? Ninguém manda em você, ninguém decide sobre você, mesmo que você seja casada, né? Você não deixa de ser pessoa porque você se casa, né? Isso é um marco, né? A gente falando assim parece uma coisa muito óbvia, muito, nossa, meu Deus, a gente já viveu isso já. E foi outro dia, gente. Então, muitas mães de vocês, né? Muitas avós, muitas tias passaram por esse momento em que o direito legalmente falou, olha, para nós você não significa nada, né? E aí vai existir sempre uma pessoa tutelando, decidindo tudo sobre sua vida. E aí a gente também vê o quanto isso, até hoje, na nossa sociedade, é culturalmente passado, né, de geração em geração, dito, né, pelos nossos meios de comunicação, as questões, né, das mulheres decidirem sobre os seus próprios corpos. Então a gente vê o debate sobre o aborto, o quanto essa questão do Estado, hoje o Estado, ele passa a ser essa figura tuteladora muitas vezes, né, exatamente de tutelar as decisões dos corpos das mulheres em várias questões da vida, né? Então, desde, olha, você não pode realizar o aborto porque o Estado entende que não é seu direito, você não pode usar DIU porque o seu marido, mesmo não estando na lei, sei lá, eu achei que o marido tem que anuir, tem que dizer que você só vai usar DIU se você for autorizado, e aí a gente vê isso no dia a dia, dentro do direito mesmo, dentro do julgamento das ações, o quanto o Estado ele ainda tutela a mulher e julga moralmente a mulher, né? Então, nas ações de guarda, nos divórcios, a gente vê o quanto a vida da mulher ela está sendo lá discutida, né? Ela está sendo ali, mas uma mãe que sai toda noite, será que ela pode ter a guarda do filho? Ela sai de final de semana para beber a cerveja dela, o quanto isso nunca é dito, né, sobre a vida dos homens. Então, é muito interessante a gente ver o quanto todas essas questões, né, apesar de não estarem mais na nossa lei, elas estão ainda nos julgamentos, elas estão ainda, né, no nosso dia a dia. A gente vê políticas públicas sendo pensadas exatamente como formas, né, de decidir sobre a vida das mulheres e o quanto, né, a gente tem que ter sempre esse olhar um pouco, né, do meu ponto de vista, bastante crítico ao direito, porque exatamente, né, a gente está no momento em que hoje muitas leis e muitos projetos de leis estão sendo, né, pensados e articulados por partidos políticos exatamente para voltar que a nossa autonomia não seja plena, né? Então também a gente sempre olhar, né, com muito cuidado com projetos legislativos que querem, né, diminuir os nossos direitos, que querem, né, ou fazer com que para eu decidir algo eu tenho que passar por uma psicóloga, eu tenho que passar por uma assistente social, como se eu não fosse, né, plenamente capaz para decidir sobre minha vida, né? Então são coisas para a gente pensar, né? E aqui também eu trago para vocês, a gente tem um marco importante também, que é aqui em 62, também a possibilidade, né, com 1977, desculpa da separação. Então, a gente tinha o desquite, né, até então, que eu falei que era o momento que você poderia discutir a divisão dos bens, mas o casamento, né, ele não poderia ali de nenhuma forma ser dissolvido, né, ser terminado, uma vez casada para sempre casada, e agora com a lei do desquite a gente tem uma possibilidade, né, uma possibilidade inicial de separação, né? Então, com a lei do desquite a gente vai ter aí a possibilidade de começar um primeiro passo, né, a se discutir através de um instituto do direito que chama separação judicial, de colocar, né, fim ao dever de coabitação, ao dever, né, de coabitação, ou seja, viver, né, debaixo do mesmo teto, de fidelidade recíproca, há a possibilidade também, né, do divórcio, que até então também não tinha, e aí, né, esse divórcio não pode, pelo que está na própria lei, né, ter nenhum efeito ligado, né, ao matrimônio religioso, então também começa a se separar essas instâncias, e também a gente vê, né, nesse primeiro momento, o que as mulheres tinham que fazer? Primeiro elas tinham que se divorciar, tinham que se separar, é uma coisa meio doida, porque não tem nenhuma lógica, né? Primeiro você tinha que ir lá e falar, eu quero me separar. Aí, primeiro que tinha que ter 2 anos de casamento. Então, já era um requisito, né, que limitava. Você tinha que ficar casado 2 anos, a partir desses 2 anos, quero me separar. Aí você ia lá, se separava, e você tinha que ficar mais 1 ano dentro desse limbo que chamava separação, que, na verdade, era como se fosse assim, um castigo, né, meio ali vindo da religião, meio vindo da moral, do tipo, vai lá, vocês dois, e fiquem pensando se vocês querem mesmo se separar. Aí você ficava 1 ano, né, separado, e aí depois de 1 ano você falava, bom, eu quero me divorciar. Aí realmente com o divórcio se rompiam todos os vínculos, né? Então acabou, você pode casar de novo. Então, na verdade, era assim, 2 anos para poder separar, 1 ano separado, e aí depois de 1 ano nesse divórcio. Então, ou seja,
uma caminhada aí de 4 anos para você poder exercer esse direito, né? A gente tem um importante avanço, porque tem uma mudança na nossa Constituição em 2000, só em 2010, né? Olha só, quanto que é recente, né? Que aí, porque, né, quem estuda o direito, quem estuda as leis, vai entender que com essa mudança que a gente chama de emenda, né, à Constituição, existe uma emenda aí da Constituição Federal que vai discutir várias coisas, e dentre essas várias coisas, ela permite o divórcio direto, né, independente de ter um prazo mínimo de casamento, então você não precisa se separar para poder divorciar. Então, olha o quanto é recente na nossa linha do tempo você poder casar num dia e no outro falar assim, gente, fiz besteira, não quero, tchau, ou gente, o cara foi agressivo comigo um dia depois do meu casamento. Quanto eu já ouvi isso das mulheres, né? Então, né, imagina, você tem que ficar 1 ano com esse cara que te agride todo dia, eu quero me separar. Imagina quanto isso corrobora para a violência, né? Quanto isso aumenta a violência, o cara saber que você não pode se divorciar dele, né? E agora, não, a gente pode, casar num dia, divorcia, né? Tá no outro livre, depois que casar, também não tem tempo mínimo para casar de novo. Então, a gente tem essas evoluções, mas, né, elas mostram o quão recente isso é na nossa vida, né, para mostrar o quanto o Estado ele se preocupa com essa instituição chamada família de bem, né, essa instituição chamada matrimônio, o quanto isso é uma preocupação, né, de quem? Dos homens que estão lá legislando, né, são, né, na caneta deles que está o poder, eles não sofrem violência doméstica, então para eles esse é um tema, né, que não é um tema de preocupação, então tudo bem casar uma vez e ficar para sempre, porque eles também não cuidam dos filhos, né, não tem essas preocupações aí, né, de saúde mental, né, de não poder estudar, de não poder, né, fazer escolhas da sua vida. Então, isso nunca foi um problema, né, para eles em si, só que para as mulheres sempre foi, né, sempre foi violência, sempre foi opressão, sempre foi exclusão do mercado de trabalho, sempre foi, né, não poder decidir sobre sua vida. E aí a gente vê nessa linha do tempo quanto essa questão do casamento é algo extremamente recente, quando a gente pensa em dissolver, em colocar um fim, né? Só para a gente entender aí a complicação que esses paradigmas, né, morais e culturais, como eles vão permeando o direito e como a gente tem muita dificuldade de caminhar. Oi, Mel. Aula 10 para 6, tá? Só para te avisar. Tá ótimo. Deixa eu ficar de olho agora. Aqui, então, rapidamente, né, conversaram semana passada, só para a gente saber que na linha evolutiva, né, a gente tem convenções e tratados internacionais extremamente importantes que vão, né, auxiliar em muito para que a gente caminhe aí numa evolução dos direitos das mulheres. Aqui eu trouxe para vocês, eu vou deixar o link, a gente fez uma tradução das recomendações dessa convenção, né? A Convenção sobre a Eliminação de Discriminação, ela é tida hoje, né, como uma das principais, ou a primeira principal convenção que fala sobre os direitos das mulheres, né? Ela vai trazer vários artigos extremamente importantes e existe um comitê que vai acompanhar a aplicação dessa convenção. Se os países, e o Brasil assinou essa convenção, se ele está cumprindo ou não essa convenção, e aí existem essas recomendações que vão mostrar como os países não estão cumprindo, obviamente, né, as recomendações os artigos dessa convenção, né? E aí essas recomendações elas estão em espanhol, em inglês a gente traduziu para o português porque acho que é muito importante, né? A gente ter conhecimento, a gente começar a colocar isso nas nossas peças jurídicas, né? Para mostrar o quanto esse silêncio e essa omissão brasileira ela vai aí, né, corroborar para essas violações que acontecem para as mulheres. E aí uma recomendação bem interessante, a gente pensando no direito, eu vou deixar para vocês aqui destacado, para depois darem uma olhadinha, né? Eu deixei o link dessa tradução, é sobre o acesso à justiça, né? É uma recomendação muito importante, porque ela vai trazer todos os desafios que as mulheres têm hoje para acessar a justiça, para mostrar o quanto é complexo, né? O quanto essa questão do vá lá e denuncie não é assim, ela é extremamente complexa, né? O quanto, né, o Estado ele precisa avançar para que essas mulheres confiem no Estado, né, como realmente um ente que vai aí ajudá-las nessa situação. E aí a gente chega na Constituição de 88, que pela primeira vez em toda a nossa história vai dizer, gente, mulheres e homens são iguais perante a lei. É óbvio, né, que essa previsão ela só vem depois que um grupo de mulheres, né, vai lá e briga para que isso esteja na Constituição. Então também isso é uma característica, né, dos direitos humanos das mulheres. Eles só estão lá ou
né, por mulheres que perderam suas vidas, né, pelo movimento das mulheres que está lá falando, pautando sobre esse tema, né, então é pela sociedade civil que esses temas, né, estão presentes, não, né, nada vem assim, um dia, né, os homens lá da Assembleia Constituinte acordaram e falaram, não, realmente, gente, está na hora, né, da gente prever essa igualdade. Infelizmente, né, não é assim, e aí eu destaco alguns artigos que eu acho que serão importantes, pensando em temas contemporâneos, né, sobre o direito à saúde, que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês aqui também, né, a partir da lei orgânica do SUS, que eu acho que é uma lei extremamente importante para as mulheres, porque também é um primeiro momento em que a gente vai atrelar o direito à saúde, à dignidade humana, à autonomia das mulheres, né, aí pensando nesse recorte, o direito à privacidade, o direito à intimidade, porque até então, né, as mulheres também era extremamente desafiador para elas acessarem os seus direitos ligados à saúde, né, pensando em toda, né, a gama, porque as mulheres também não eram vistas como protagonistas, né, do seu próprio corpo, das suas escolhas, e como essas leis elas vão auxiliar e fomentar, então, que o direito à saúde seja um direito, né, como dito, né, na própria lei orgânica do SUS, um direito universal, né. A gente tem também o Pacto de São José da Costa, né, RICA, que é um outro tratado internacional que vai trazer também a importância do direito, né, à vida, a uma vida digna, e aí eu trago também um debate, né, sobre a questão do aborto, mas eu acho que a gente pode, né, trazer esse debate um pouquinho para depois, para eu conseguir caminhar aqui. Uma outra convenção que vocês conversaram e que vai se refletir nas normativas brasileiras é a Convenção de Belém do Pará. Ela é uma convenção extremamente importante, porque é a primeira vez que uma convenção internacional vai dizer para a gente o que é uma violência contra a mulher. E aí é um conceito muito, muito importante, porque define que a violência contra a mulher é aquela praticada no contexto doméstico e familiar, mas também aquela praticada, né, pelo Estado, aquela praticada, né, no âmbito público, que para nós, né, principalmente na Defensoria, é muito importante, porque a gente vê que reiteradamente o Estado, ou através de práticas, né, ativas de violação, ou também, né, de omissões, ele se torna hoje, né, no nosso entender, um dos grandes violadores dos direitos das mulheres no Brasil, né? Então a gente vê, por exemplo, que hoje, né, no Brasil não existe uma política nacional, né, de abortamento legal, por exemplo. Né, que é algo que a gente tem aí violência sexual aumentando, meninas tendo que viajar de um estado para o outro para poder, né, realizar o abortamento legal, e a gente não tem até hoje, né, nenhuma política nacional que traga transporte, que traga, né, assistência à hospedagem, que pense nos desafios para acessar o abortamento legal, né? Então é interessante também a gente sempre pensar que aquilo que o Estado não faz, né, às vezes é muito mais perverso do que, né, essas violações mais ativas, né? 94, 95, a gente vai ter também normativas e momentos internacionais importantes, que vão ser, né, a Conferência do Cairo, de Pequim, que vão definir para nós, né, e aí é extremamente importante para as mulheres, né, o que são direitos sexuais, o que são direitos reprodutivos, né, e aí a gente vê também, né, como isso vai reverberar no Brasil com a Lei do Planejamento Familiar, em 96, uma lei extremamente importante, que é resultado de uma CPMI, que é resultado de muitas mulheres negras que foram esterilizadas compulsoriamente, né? Então também às vezes a gente esquece de contar essa história extremamente triste de quantas mulheres jovens, meninas, adolescentes e mulheres jovens negras foram laqueadas compulsoriamente aqui no Brasil, né? Ou seja, eram não vistas como cidadã e, além disso, né, os seus corpos totalmente possíveis, né, de serem intervidos por, né, médicos e médicas que realizavam esse procedimento, né? Então é o Estado elegendo uma política, né, de tortura extremamente grave, e aí a gente vem com essa lei, que é uma lei extremamente importante. É claro que hoje ela precisa de algumas atualizações, né? Mas é uma lei que naquele contexto ela nasce, né? Jurema Werneck faz importantes denúncias, importantes falas, a gente tem também a deputada Benedita da Silva, né? Então realmente a potência dessas mulheres negras para nos alertar, né, como os corpos das mulheres negras ainda são corpos, né, passíveis das mais cruéis violências. No Código Civil, né, em 2002, a gente tem uma atualização importante. O Código Civil, ele é um conjunto, né, de direitos que vão falar um pouco da nossa vida do dia a dia, né, que vão tratar de rotinas, né, quando o direito é importante para falar
de uma vida, né, de contrato, de uma vida, né, de compra e venda, ou também de casamento ou de divórcio. Então, tudo isso no direito a gente chama de direitos civis, né? E aí o Código Civil ele é muito importante, porque apesar da Constituição Federal já falar que todo mundo é igual perante a lei, homens e mulheres, ela agora vai trazer também, né, de forma expressa, de que a família, né, a sociedade conjugal, ela é uma decorrência de colaboração, né? Então não tem mais a figura do pátrio poder que até antes, né, existia, ou seja, aquele homem que manda e decide, vai dizer, né, para onde aquela família vai caminhar ou não. Isso não existe mais, não que novamente culturalmente, moralmente a gente conseguiu, né, que isso não exista mais no nosso ideal de família, né? O que é família hoje, né? Se a gente pergunta, normalmente é homem, é o pai homem, a mãe, né, que é uma mulher, e aí as crianças, sendo que quando a gente vai olhar as pesquisas, gente, essa família, ela é minoria, tá? A gente já não tem essa família como maioria, né? Vão ter as mães solos, né? Vão ter os relacionamentos que são, né, construções familiares das mais diversas, né? Os relacionamentos homoafetivos, lesboafetivos, e aí essa família doriana hoje, ela totaliza nesse mundão todo 40%, né? Ou seja, essa família doriana, ela nem existe na prática, mas a gente ainda, né, inconscientemente, por tudo que a gente vai aprendendo desde, né, que a gente é gente, que essa é a família ideal, mas nem numericamente ela existe, né? E aí também a gente caminha um pouco mais para a Lei Maria da Penha. Esse importante marco, por quê? Porque ela vai dizer com todas as letras que violência doméstica e familiar é uma violação de direitos humanos. Então, é disso que a gente está falando, né? De que se essa mulher viver, ou se essa menina adolescente viver nessa situação de violência, ela não tem uma vida digna, né? Ela não vai ter, assim, um mínimo para ser considerada pessoa humana, ela não vai ter um mínimo para ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, exatamente a ideia da Lei Maria da Penha, e por isso que ela é um marco tão importante, não é que ela é punitivista, né? Longe disso, a Lei Maria da Penha ela vai ter 20% ali do que a gente pode definir como punição, né? Todo o resto da Lei Maria da Penha é de prevenção. O que a gente precisa como Brasil para prevenir essa violência? E os outros restos são o que o Brasil tem que fazer para que, se essa mulher tiver numa situação de violência, ela possa ter direito a medidas protetivas, por exemplo, né? E essa é a grande, né, dentre vários outros, o grande marco aí da Lei Maria da Penha. Como a gente já está bem no finalzinho, né? Eu vou deixar aqui, né, importantes violências que a Lei Maria da Penha traz para a gente também lembrar que é muito além, né, da violência física. A gente pensar na violência psicológica, que, de acordo com a OMS, é a mais presente no contexto intrafamiliar. Então, né, formas de diminuir a autoestima, chantagem, violações de intimidade, né? Não permitir que a mulher decida o que ela quer fazer. Lembra que até 62 essa era a regra, isso era possível, isso a lei dizia que era até o que tinha que ser feito. Hoje a gente já aprendeu, né, por olhar esses tratados e convenções internacionais e a Constituição Federal, que isso se chama violência, né? E aí a gente categoriza como violência psicológica. Então, alguém decidir sobre minha vida, hoje a gente chama isso, que é uma violência e logo é uma violação, tá, de direitos humanos. E aí também eu vou trazer para vocês, né, o que são as medidas protetivas, que são essas medidas, né, da vida da mulher freando a situação da violência, né? Também deixo aqui, né, alguns requisitos que existem para a gente acessar a protetiva, mas só, né, para vocês saberem, os requisitos são: a mulher está em situação de violência, né? Precisa de BO? A lei não traz essa necessidade. Ai, precisa que tenha um inquérito, precisa que tenha um divórcio? Não tem nada disso, né? Porque a Lei Maria da Penha, qual que é a ideia dela? Falar, olha, se essa mulher está em situação de violência e ela precisa viver, ela precisa de uma protetiva, né? Qualquer outro requisito, gente, isso é criação do juiz ou da juíza, né? Não, ou do delegado ou do defensor ou da defensora, tá? Isso não está na lei, isso não está. Significa que a gente tem um longo caminho para convencer todo esse sistema de justiça que a palavra da mulher basta, né? E esse é o grande desafio, porque a nossa história ensinou que mulheres são vingativas, que mulheres, né, são mentirosas, que as mulheres sempre querem tirar vantagem, e isso repercute, inclusive, nessa criação de requisitos que não existem na lei para a mulher acessar, gente, uma proteção para ela viver. Olha que coisa doida, né? A gente cria requisitos para que aquela mulher possa viver, né? E por que isso? Porque a gente tem toda essa moral e toda essa cultura, primeiro, né, que a gente precisa ter certeza que a mulher está em situação de violência.
enfim, né? Não sei por que a mulher vai mentir sobre isso, né? Lembrando que a gente vive no 5º país do mundo que mais mata a mulher no contexto doméstico e familiar. Então, eu entendo que a premissa deveria ser: essa mulher com certeza está em situação de violência. Mesmo quando ela diz que não está, na maioria das vezes ela está, né? Ou uma violência psicológica, né? Ou ali alguma violência de ameaça, né? De difamação. Mas o que o nosso sistema de justiça faz? A premissa de que a mulher está sempre mentindo, então ela precisa provar essa violência que ela vive, né? O que é extremamente triste, e a gente precisa problematizar e falar sobre isso, né? Porque a gente só vê aí todo mundo falando que o sistema de justiça é ótimo. A gente vê aí também, né, a Lei Joana Maranhão, que eu deixei aqui alguns requisitos importantes, mas a ideia dessa lei exatamente é que meninas que foram vítimas de violência sexual, elas tenham a possibilidade de pensar sobre a denúncia após os 18 anos, né? Porque até então existia um prazo prescricional, ou seja, um período que ela tinha que decidir isso, e esse período começava a contar enquanto ela era menor de idade, né? O que também não era lógico, porque se ela é menor de idade, provavelmente ela ainda está vivendo junto com aquele agressor, porque a maioria dos casos de violência sexual, infelizmente, né, os estudos mostram, né, que 70% a 80% são por alguém do convívio, né, do dia a dia daquela menina. Então, a ideia com a lei da Joana Maranhão exatamente é o quê? Quando ela faz 18 anos é que começa a contar o período que a gente chama no direito de prazo prescricional, que é um período que ela tem que se decidir se ela deseja dar início ou não à denúncia criminal, né? No caso de estupro, é um prazo até grande, que são 20 anos, né? Mas imagina, se isso começa a contar com 10 anos, né? Ou com 8 anos, ou com, né, 5 anos, quando ela tivesse, por exemplo, 25, esse prazo ia acabar, e aí para ela ainda não foi um tempo, né, necessário para ela pensar, se estruturar, entender se é um caminho interessante para ela ou não, tá? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, vou deixar aqui também para vocês, né, a gente pensar sobre a lei do feminicídio, que é uma lei muito importante, que vai também, né, falar que o homicídio, né, que é praticado ou a partir, né, de um ódio em relação a mulheres, né, ou um homicídio que decorre dessa violência doméstica familiar, ele deve ter sua pena aumentada, né? Então é isso que quer dizer no juridiquês, dentro do direito, feminicídio, é um aumento de pena quando a vítima ela é mulher. Qual é o ponto, né, que a gente precisa avançar no meu entendimento? Porque quando essa lei passou, o que a gente trazia era, né, que a vítima ela seria mulher em virtude do seu gênero, né? Hoje a lei ela fala de sexo feminino. E aí é claro que a gente tem diversas discussões, né, por exemplo, em relação às mulheres trans, né, que sofrem diversas violências ligadas ao seu gênero, mas quando a gente olha para essa lei penal, como ela fala, né, da condição do sexo feminino, né, como uma mulher transgênero, para quem não entende ou não conhece essa definição, é alguém que biologicamente nasceu homem, mas se apresenta para si, para a sociedade como mulher. O Código Penal, como ele tem que ser aplicado de forma bem restritiva, em tese, em regra, não poderia ser aplicado no caso, né, de um feminicídio relacionado à mulher trans, apesar da gente ter também vários debates sobre isso, né? Lembrando que o Brasil, infelizmente, é o país com o maior número de feminicídios, né, de pessoas trans e travestis do mundo, né? Então, infelizmente, né, houve uma mudança, é claro, né, lá no legislativo, que não queria usar a palavra gênero, né, que é esse grande tabu que a gente vê hoje também nos debates. A gente tem em 2018 a lei da importunação sexual também, que é uma lei interessante, porque ela vai trazer, né, esses atos Acho que ela público ou privado, ou seja, alguma prática sexual que não seja por violência ou grave ameaça, mas, né, que vai ferir a minha autonomia, que vai ferir ali as minhas escolhas sexuais, e vem daquele caso, por exemplo, que aconteceu. E aí, Mel, antes que você, né, só fala, ai meu Deus, Paulo, acabar logo. Só vou terminar isso aqui, que é o mais recente que a gente tem, e aí para a gente pensar a lei do stalking e a lei, né, da violência sexual, que também foram crimes criados no Código Penal para ameaça ou ameaçando a integridade física, né, alguma mulher. E aí é claro que o Código Penal ele vai prever isso
também se acontecer contra o homem, mas é um aumento de pena, né, quando esse crime é cometido pela mulher, e também a gente cria um tipo penal, cria um crime de violência psicológica, né? A Lei Maria da Penha, a gente já trazia isso como violência, né? Ela já previa, né, já trazia que você poderia pedir medidas protetivas se tivesse nessa situação. O que que essa lei nova? Ela vai colocar isso como um crime, né? E aí a gente tem das mais diversas discussões, né? Primeiro, se o movimento das mulheres estava trazendo essa demanda de criminalizar, né? Ou as mulheres estavam trazendo a demanda de, gente, eu quero que a violência psicológica seja visibilizada e eu consigo uma medida de proteção quando eu estou numa situação de violência, né? O que a gente vê é que as discussões relacionadas à violência doméstica e familiar, normalmente elas vão sempre desembocar na criminalização, né? E aí a gente deixa de discutir outros pontos importantes, por exemplo, de políticas públicas, né? De pensar em orçamento, de pensar em discutir violência nas escolas. Então, tudo que a gente faz hoje, pela Lei Maria da Penha, quando a gente pensa em legislativo, em executivo, é criminalizar, né? Então, a gente também sempre traz um viés, né, crítico sobre a criminalização, porque primeiro, ela reduz o debate da violência doméstica a crime, né? Isso nunca foi o que a Lei Maria da Penha trouxe, nunca foi, né, a primazia da Lei Maria da Penha. A gente não caminha com orçamento, né? A gente não caminha com política pública, e também a gente tem a discussão, né, que o próprio direito penal, o quanto ele é eficaz, isso, mas para prevenir é mais complicado, né? E aí eu trago, né, uma frase também para a gente finalizar e pensar, né, o quanto nós, né, nesse momento, querendo ou não, estamos, no meu entendimento, né, sendo atacadas em todas as frentes, quando a gente pensa, né, nos nossos direitos, seja, né, por não termos orçamento, ou existirem muitos PLs, né, de retrocesso, ou, né, realmente nós somos nomeadas, né, a todo momento, como se fôssemos, né, inimigas, e nós estivéssemos tentando sair de um lugar, né, que nós nunca tivéssemos saído. Então, também para a gente trazer essa esperança, né, e esse alerta, né, de que a gente não pode recuar, por mais que isso seja difícil, né. Então, só da gente estar aqui hoje, né, então não é que a gente precisa sair, fazer acontecer, não é isso que eu quero dizer, mas só da gente estar aqui hoje, da gente poder passar um pouco do nosso conhecimento também para alguma amiga nossa que não tem possibilidade de estar aqui, isso já é uma grande resistência, né. E aí eu deixo, né, o núcleo, o contato do núcleo, sei que, né, a gente acaba falando muito rapidinho, porque tem muita coisa para falar, mas a gente tem muita cartilha também, então deixa o meu contato, se for alguma dúvida, pode mandar e-mail que eu respondo, e que, né, tô super à disposição aqui, gente, para somar com vocês. Muito obrigada, viu? Paula, muito obrigada. Na verdade, eu nem eu estava tão entretida que eu nem olhei o tempo. É porque começou a ter uma falha na conexão, aí eu vim só comentar. Aí que eu olhei o horário, eu falei, eita. Mas muito obrigada. Na verdade, dá vontade de ter um encontro sobre cada uma dessas legislações e cada um desses debates, porque rende infinitamente, né? Então, eu vou convidar a professora Lê para fazer uma reflexão inicial e aí também convidar todas para se inscreverem no chat, quem quiser falar aquele mesmo formato, né, pode levantar a mãozinha ou colocar o nome no chat e a gente vai abrir, acho que para um bloco de 3, 4, talvez, falas primeiro. Só antes de passar para a professora Lê, eu queria convidar todas para abrirem as suas câmerazinhas, que é aquele momento do registro virtual, a gente fingindo que está perto, se abraçando, né, tipo plenária, assim, junta todo mundo, mas na impossibilidade, quem puder abrir a câmera, fique à vontade. Eu acho só, Paula, talvez você precise parar de compartilhar a tela para a gente conseguir visualizar a galeria. Não sei se Gi e Sarinha estão por aí gente, também. tô tendo uma dificuldade, tô apanhando aqui, ó. Não sei se estou conseguindo. Eu acho que é lá no... Isso, funcionou. Então, gente, estamos aqui com 2 telas lotadíssimas de pessoas maravilhosas. Vamos tirando, então... Olha, fiquem à vontade para sorrir, liberar seu... Acho que, Paula, agora você está sem câmera. Não... Agora eu acho que alguém precisa me autorizar, que aí
Peraí. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Foi. Funcionou. Então, sorriam, que eu vou tirando aqui, salinha. Eu acho que é importante pedir para as pessoas agora, no momento do registro fotográfico, não enviarem mensagem. Não acaba não aparecendo alguém ali embaixo. Isso, pessoal, se puder segurar um instantinho no chat, eu falei para fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Então, bom. Agora, é isso. Então, vamos passar a palavra para a professora Lê, e aí estamos aqui monitorando também as inscrições, tá bom? Lê, com você, querida. Bom, parabéns, eu fiquei também com vontade de, né, ouvir mais, saber mais, e aí eu quero fazer um comentário e jogar esse comentário, né, talvez ouvir a Paula mais um pouquinho, mas se der tempo, enfim. Eu fiquei pensando, que é uma coisa que eu falei no comecinho daquela minha pequena intervenção, né? Que nós pensamos a questão da cidadania, e é normal que assim seja, né? Desde a modernidade, talvez, a partir dos referenciais legais, né? E é um percurso, tá certo? É um percurso mesmo. É claro que em toda a dimensão das políticas públicas eu achei muito importante que você trouxe isso, né? Como a Lei Maria da Penha talvez tenha sido a primeira lei, né, que avançou profundamente, né? Não por acaso ela foi uma lei feita a muitas mãos, né? De muitas mulheres, de muitos movimentos, né? E ela, inclusive, respondendo a muitas críticas, né? Que se forjaram ao longo de muitos anos contra o movimento feminista, né? Eu sou de uma geração em que a gente não dizia que era feminista, assim, no final dos 80, começo dos 90, meados dos 90, né? E entre outras coisas, porque havia toda inclusive nos contextos de defensorias públicas que ainda não existiam, né? Mas os movimentos que criaram as defensorias, que nós éramos punitivistas, né? Que coisa horrível, porque, na verdade, a gente só quer punir, tal, né? Então, claro que hoje isso mudou muito, né? Ainda bem, mas a Lei Maria da Penha, eu acho que ela é responsável muito por isso, né? E eu acho que ela está inserida num contexto político no Brasil e no mundo, mas no Brasil especificamente, que eu acho que assim, um certo ciclo virtuoso, né, das políticas públicas de um modo geral e das políticas de enfrentamento à violência de gênero e à igualdade, né, de gênero. E eu acho que é isso, né? A lei de 2012 também, que é uma lei central em relação à questão da violência sexual. E eu acho que 2015, não por acaso, né, tem a ver com o momento, de fato, da suspensão da pré-suspensão da ordem democrática, né, do contexto democrático que vai acontecer logo após, em 2016, mas você vê, 2015, que é a lei do feminicídio, né, e ela já significou para nós uma derrota, justamente porque ela tirou gênero, né, e gênero para a gente, naquele contexto, significava incluir todas as mulheres, né, independentemente do que seria o biológico. E aí, o que eu acho interessante é que, assim, desde então, a gente não teve retrocessos legais, né? Isso é a minha questão. Existem vários aí, né? Correndo, Estatuto da Família, Estatuto do Nascituro, né? E por aí vai. Né? Mas todos os retrocessos, eles se deram na arena política, né? E aí eles não são absolutos, é o que você coloca, a luta está posta, então é isso, a gente está o tempo todo resistindo, mas o grande assinte, né, a grande violência institucional hoje está corporificada na figura da ministra, né, que tem a pachorra de chamar, né, mulher, família e direitos humanos, o que isso significa, a gente entende muito bem o que isso significa, né, de cortar completamente, como você colocou, né, os recursos para as políticas de enfrentamento à violência, quer dizer, nos últimos 10 anos nunca tivemos tão poucos recursos, né, de atacar a política de aborto legal, inclusive no caso de violência sexual cometida contra crianças, né, e enfim, então, e é nesse campo que se dá, né? Então, eu acho que o desafio que se coloca para a gente, é claro que lutar na esfera legal é central, eu acho que a gente tem que segurar essas leis,
né? Mas como continuar numa arena que dê conta, né, desse nível de barbárie, de retrocesso político, né, que está se situando nesse campo, né? Acho que essa é um pouco a questão, o comentário, e ouvir a Paula, e se der tempo, o pessoal também faz. Eu vou, antes de passar para a Paula, só ler aqui os primeiros comentários que já vieram no chat também, para a gente registrar. Inclusive, também convidar a Mabê, nossa querida companheira do projeto, que apoiou da outra vez para fazer essa leitura. A Vivian Ricciardi Cameline Alves, nome chique, escreveu assim: infelizmente a questão do patriarcado ainda impera. Quando eu pedi o divórcio, eu queria sair de casa, mas o advogado me disse que eu poderia perder a guarda do meu filho, pois o advogado do meu ex poderia alegar que eu havia abandonado lá. Ainda bem que meu divórcio saiu em uma semana e eu saí de casa, pois não aguentava ficar mais morando na mesma casa, mesmo não tendo vivido violência, mas ter vivido sob o jugo da religião. Então, né, um relato que a gente já ouviu várias vezes e sempre sente um pouco mais. Paula, vou devolver a palavra então para você e incentivar as companheiras a se inscreverem, falarem, porque normalmente é todo mundo tão participativo, não sei que hoje está todo mundo aqui pensando em tudo que foi colocado. Fica à vontade, Paula. Obrigada. Vivian, olha aqui, a Vivian e as duas mensagens foram da Vivian, né? Então, exatamente, a gente tem essa disputa, né, ainda do que é ser mulher e quem vai dizer o que é ser mulher, né? Hoje a gente tem um sistema de justiça que, infelizmente, né, ele é composto pela maioria de homens brancos idosos, né, que vão ser homens, que estudaram direito naquela época que não podia nem divorciar. Olha o problema, né, como ele vai se desmantelando, né? E aí a gente não aprende, Vivian, na faculdade de Direito, né, nada sobre direito das mulheres. Eu me formei em 2009. Eu não aprendi nada, gente. Isso é muito, muito triste, né? Que a gente, em nenhum momento, né, ninguém falou para mim de direito das mulheres, LGBTQI+, né, de pensar na população negra. Então, a gente tem, né, a gente aprende um direito baseado, é até uma piada que a gente usa lá no direito, né, porque todos os exemplos que a gente tem, assim, se o Cássio casou com Mévio, até os nomes dos exemplos que se usa, né, são nomes assim totalmente fora da realidade. Então parece que a nossa formação é uma formação totalmente fora da realidade, né? Só que qual que é o grande problema? Que isso vai trazer repercussões muito graves, e aí pensando aqui, né, no tema que a gente está falando, na vida das mulheres, né? Por exemplo, não existe, Vivian, mais a questão do abandono do lar, né? Isso não existe na nossa lei, mas olha o quanto você recebeu uma orientação, né, que te trouxe medo em relação às decisões que você ia fazer sobre algo que sequer mais existe no direito, né? E às vezes não é porque seu advogado ele foi ruim e fez isso de propósito, não, porque ele também achou que isso existia, né? Porque também não se atualizou, porque também não estuda direito das mulheres, né? Então eu acho que, né, o sistema de justiça a gente precisa tomar esse lugar, né? Aí eu não sei exatamente como a gente faz isso, né? Existem várias formas, né? Eu no meu trabalho de provocar o sistema de justiça o tempo todo de falar, olha, essa sua sentença não cabe mais, né? A gente começar a entrar com processos de indenização em nome das mulheres para responsabilizar o sistema de justiça quando ele der uma sentença machista, uma sentença misógina, né? Uma sentença racista. Esse é um meio técnico de eu fazer isso, né? A gente começar a expor exatamente como foi esse caso, né? Começar a expor esse tipo de situação, porque todo mundo sabe o que acontece. Só que na hora que sai em vídeo, a gente vê a figura do juiz falando isso, gente, parece que, nossa, meu Deus, eu nunca tinha visto isso hoje. Isso, infelizmente, é muito comum no sistema de justiça, né? A gente colocar e questionar a vida da mulher, social da mulher, né? As escolhas que ela faz para aquilo reverberar dentro do processo, né? Então, o sistema de justiça ele é um lugar que a gente precisa reinventar, né? E aí, como a professora Alessandra trouxe, né? A gente precisa começar a ouvir o movimento das mulheres, né? Que fez essa Lei Maria da Penha essencial, mas as mulheres, o sistema de justiça não ouve as mulheres, é impressionante, né? O que as mulheres querem, né? Eu, do meu trabalho, eu sei que elas querem política pública, elas querem um auxílio aluguel para sair da situação de violência. Se vai ser crime a violência psicológica,
não é, entendeu? Elas precisam botar comida na mesa, elas precisam de uma casa, né? Elas precisam poder dormir à noite, ter a tranquilidade que os filhos e filhas vão estudar, né? As mulheres estão extremamente pobres nesse momento da pandemia. Então, para elas, o urgente é isso. Ah, vamos debater se precisa criminalizar, vamos, mas isso a gente pode fazer no espaço-tempo, fazer audiências públicas, ouvir todo mundo, né? Mas isso não está na pauta das mulheres que querem, né, viver sem violência. Então, elas, primeiro, querem sobreviver, né, ter a certeza de que elas vão estar num lugar que no dia seguinte elas vão poder acordar sem o marido, o companheiro, né, ter as matado. Depois disso, para sair dessa casa, elas vão precisar de uma outra casa, que é um abrigo sigiloso, que é um auxílio aluguel, que vai permitir, mas elas vão precisar botar comida na mesa, né, de alguma forma. Então, elas precisam de um trabalho, elas precisam de um dinheiro para isso, né, isso que é urgente. E aí também a gente não vê essa discussão, né, e aí a professora a Alessandra também traz essa provocação muito importante, né? Que momento que a gente está, né? Eu tenho essa impressão também. A gente não tem leis, né? Assim que revogam o direito das mulheres, né? Como ela bem disse. Mas o que a gente vê é isso. A gente tem práticas do executivo, né? E aí o que eu vejo né? Isso está acontecendo muito. Por exemplo, o Ministério da Saúde faz uma normativa técnica dentro do Ministério da Saúde, mas que quando a gente vai estudar, ela é como se fosse uma lei, entendeu? Então a gente vê muitos órgãos que vão criando, né, esse jeito de legislar sem usar o processo democrático, que é o quê? Uma proposta legislativa vai passar pelo Senado, vai passar pelo Congresso, vai passar pela Câmara, e depois todo mundo vai discutir, né? Então, o que eu vejo acontecendo muito é vários organismos e órgãos do executivo, né? Eu tenho acompanhado muito o Ministério da Saúde e tenho acompanhado muito também o Conselho Federal de Medicina, que é o quê? Um órgão, né, que deveria existir para amparar e dar subsídios, né, para o exercício da medicina, mas hoje o nosso, né, Conselho Federal de Medicina está exercendo, através de normas administrativas, a criação de modos de cercear o direito das mulheres. Então, por exemplo, a gente fez uma ação contra uma normativa do Conselho Federal de Medicina que dizia que a mulher grávida não podia dizer não a procedimentos que ela não desejasse no corpo dela, né? Então, assim, permitia que o médico ou a médica fizesse procedimentos no corpo dela em prol do feto, né? O feto hoje, né, eu não debati aqui, né, a gente talvez não dê para aprofundar, mas pelo que a gente tem de normativa, ele tem expectativa de direito, né? E todas as normativas, mesmo internacionais, quando falam em proteção da concepção, fala com a ideia do quê? A gente precisa proteger quem gesta. Quem gesta são as mulheres, né? Então, quando eu falo de proteger a concepção, é proteger o corpo da mulher que, né, vai gestar. E aí, claro, a partir das vontades daquela mulher, né? A gente não pode voltar para 62, né? 62, que é isso, né? Eu tutelo e digo que estou protegendo, né? Então, o meu grande receio, professora Alessandra, é ver que hoje essas normas administrativas, elas estão sendo utilizadas para retroceder. E a gente tem muita dificuldade no judiciário, para o judiciário revogar essas normativas. E aí o pessoal já sacou isso, né? Que é muito difícil a gente conseguir esse controle de normativas administrativas que são de retrocesso, né? E aí as mulheres estão perdendo direitos importantes, não pelo processo legislativo, mas por esses órgãos que hoje são ocupados, né, por homens, obviamente, e estão aí, gente, decidindo a torto e direito o que desejam, e assim, decide de um dia para o outro, não chama ninguém, e aí do nada a gente vê lá uma norma técnica sobre abortamento legal que agora exige que a mulher, para acessar o aborto legal, tem que fazer denúncia na polícia, né? Isso não está no Código Penal que fala que pode abortar no caso de violência sexual, né? Não tem nenhum requisito. Mas hoje a gente tem uma norma técnica que fala que o médico tem que denunciar para a delegacia que aquela mulher foi vítima de violência sexual. Olha que coisa doida, né? Mas a gente já perdeu no STF a possibilidade de discutir isso, porque o STF falou não tem nada a ver com isso, e agora a gente está discutindo, né, no campo federal. Mas é bem complexo. Eu tenho pensado muito sobre esses espaços aí. E é isso, né? Não são pessoas eleitas, né? Então são pessoas indicadas, né? Então, muito complicado. Vou ler mais um comentário aqui no chat. Enfim, na verdade, pelo que eu entendi,
companheiras estão mais quietinhas porque estão pensando e realmente a partir dos exemplos agora, né, que a apresentação da Paula foi bastante completa. Então, a Cláudia de Brito trouxe um comentário falando que a formação parece, né, que no campo do direito ela é baseada nesse machismo estrutural e quantos juízes que vivem a justiça, entre aspas, ainda antes desses marcos que foram citados. A questão mesmo do dia a dia. E aí eu queria aproveitar, então, para também trazer uma reflexão para vocês duas, na verdade, professora Lê, que também trabalha e pesquisa a questão da justiça cotidianamente, uma fala que a Paula fez, né, que muitas vezes o que o Estado não faz é mais perverso do que aquelas violências ativas, né, do que as violências que a gente vê expressas. E aproveitar que a maioria da turma, das participantes, são mulheres engajadas, que têm um ativismo, seja na vida partidária, seja na sociedade civil, então têm experiências muito cotidianas, não só na luta dos direitos das mulheres, mas todas essas lutas correlacionadas, né? Então a questão da moradia, a questão da demarcação de terras, da população negra, perguntar um pouco nesse sentido, Paula, assim, né, dos caminhos, das possibilidades que a gente vive hoje diante desses retrocessos institucionais, mas as possibilidades do que pode, de fato, ser feito, talvez, né, para avançar e para reverter esse quadro de invisibilidade e descaso, que não é nada mais do que uma conivência do Estado com essas violências. E aí, antes de passar para você, vou só ler um comentário que a Joana escreveu aqui também no chat, falando, né, que, na verdade, ela fica pensando, temos várias leis no Brasil, no tocante à violência contra a mulher, temos a Lei Maria da Penha, no entanto, não é fácil efetivar de fato, por vezes acabam revitimizadas. Nesse sentido, fico aflita ao atender uma mulher que sofre algum tipo de violência e quão difícil é dar continuidade para esse atendimento. Então é isso. Paulo, por favor. Oi, Joana. A minha ideia, assim, não é desmobilizar. É muito difícil mesmo, né? Eu também tenho essa aflição no meu trabalho, no dia a dia. Ao mesmo tempo, né, que a gente tem todos esses desafios, a gente tem muita gente bacana, né, em todos os setores fazendo coisas legais também, né? E acho que se não estiver fazendo, a gente tem órgãos que tem que fiscalizar, né? Como o Ministério Público, ele tem essa função essencial de fiscalizar políticas públicas, né, de fiscalizar se algum serviço não está atendendo de forma adequada, a Defensoria também. Então, é importante, né, que num caso de que o serviço não está atendendo com qualidade, né, ou, né, alguma forma de revitimização, isso chegar. Mas também a gente fomentar as formações de rede, né, que eu acho que isso é uma grande potência, né, quando a gente tem serviços que se encontram periodicamente, discutem casos, se conhecem, sabe, né, os horários que cada um trabalha, isso também começa a criar um compromisso, que é um compromisso, né, que não vem assim de cima para baixo, a partir de, né, olha, de uma denúncia, agora vocês não têm que fazer, né? Então eu vejo muita potência, Joana, acho que você é de Mauá, né, que aqui apareceu, está instável, né, na internet. Voltou? Voltou. A internet está ruim, gente, desculpa. Então, Mauá, eu sei que é um espaço, né, até pelas PLTs que eu conheço, também, né, por várias companheiras, de muita potência, né, para a rede que lá existe. Então, eu acho que esse é um caminho importante, né? A gente tem essa esperança, tem essa possibilidade. Então, também aqui eu trago mais as críticas, porque também é um pouco desse meu papel, né, da gente trazer aqui para a gente pensar, né? Mas não é nesse sentido de não, então a gente não encaminha mais, ao contrário, né? Então, vamos pensar como que a gente pode, o que está bacana a gente fomentar para as outras pessoas conhecerem, né? E o que não está bacana a gente pensar em rede, pensar nesses órgãos, né? Como campos importantes para a gente avançar. Eu acho que Mel, como que a gente visibilizar, né, esses desafios, né? Eu acho que foi muito importante, isso era uma coisa que eu queria trazer, e cadê aqui, a Mabê trouxe, né? Essa importância, eu penso assim, no direito, a gente sempre pontuar gênero em tudo que a gente atuar, né? Então, não tem como falar de pensão alimentícia sem falar de gênero, por exemplo, né? Não tem como falar em
demanda, né, de quilombolas, comunidades ribeirinhas e tradicionais, sem pensar em gênero, né? Então, eu acho que o direito, isso é uma coisa que a gente tem tentado fomentar, a gente fez uma proposta dentro da Defensoria para que o nosso concurso público, ele tenha no edital essa previsão, né, de trazer questões de gênero e raça em todas as áreas, porque isso também vai fomentar que quem quiser prestar vai ter que estudar gênero e raça. Por quê? A Defensoria tem de hoje 70% de mulheres. Dentro dessas 70%, a maioria são negras. Tem cabimento mulheres. Ai, tá pensando isso aqui. Voltou, gente? Ai, tô travando. Eu vejo a meu paradinho aqui, meu coração para junto aqui. Voltou, você estava falando, a Defensoria tem 70%? Isso. 70% do nosso atendimento são mulheres, e a maioria delas são mulheres negras, né? Então, é totalmente proporcional e totalmente adequado que quem for prestar esse concurso tenha que estudar minimamente gênero, raça e classe, né? E aí, na habitação, e aí na área de família, no direito penal, a gente vê um avanço enorme de mulheres que estão sendo encarceradas, né? Então, a importância da gente estudar gênero, né? Aqui o que a gente está falando um pouco mais hoje, em todas essas questões. E aí também, né, uma outra coisa que a gente está trazendo, e aí, né, para a gente fazer a lição de casa da Defensoria, também é pensar em políticas de gênero e raça dentro, né, da nossa instituição. Então, a gente precisa pensar em cota, né, a gente precisa pensar também em como a gente está tratando questões de assédio sexual dentro da instituição, e isso aí eu acho, né, que são temas também que o sistema de justiça como um todo, né, executivo também devem ter essa lição de casa para a gente conseguir avançar, né, linguagem, a gente precisa ter uma linguagem neutra, uma linguagem inclusiva também, né, que é outro campo de disputa que a gente está vendo agora no legislativo. Um outro campo de disputa, a questão da linguagem, né? Então, do sistema de justiça, eu vejo essas possibilidades, né? E pensando no executivo, que é isso, né? A gente deixa de fazer essas políticas de inclusão de gênero e raça e vai ficando por aí. E aí a gente vai tendo defensorias com maioria de pessoas brancas, né? Na defensoria a gente tem bastante mulher, né? Esse não tem sido um ponto, né? Mas a gente mantém ainda dentro, né? As mulheres da defensoria, elas não estão, por exemplo, nos cargos de decisão, né? Então a gente precisa também avançar nisso, né? As mulheres não estão decidindo na defensoria, né? Uma outra proposta que também a gente pensa importante, bancas de seleção com equidade de gênero e raça, né? Também quem vai decidir precisa ser representativo, né? Precisa ser representativa, né? Então são pontos que a gente, né? A gente pensa que é uma omissão no sentido de que isso não estava sendo discutido, que a gente pode avançar, né? E no executivo esse desafio da gente acompanhar o orçamento, gente, eu não vejo outro ponto. A gente precisa entender dessas leis de diretriz orçamentária, a gente tem que, né, usar a lei que possibilita que a gente tenha acesso a dados para entender onde o dinheiro está sendo gasto, né? E aí qualquer uma de nós, a sociedade civil, pode, né, requerer para saber, entender onde o meu prefeito, onde o meu governador está colocando o dinheiro, né? Por que na minha região não tem casa-abrigo? Porque não tem orçamento. Mas onde que está indo o dinheiro, né? Ou vocês estão gastando em quê, né? Para eu entender. Então isso também é um ponto que eu vejo que é um lugar de disputa, que até porque a gente não é letrada nisso, né? A gente não é ensinada, né? A gente não aprende política pública na escola, não aprende na universidade, não aprende lei orçamentária, e aí fica difícil de acompanhar mesmo, né? Mas é um exercício também que eu tenho pensado, né, da gente talvez, e daí também o papel da Defensoria, de tornar isso de mais fácil acesso, né, para que todo mundo aprenda, para que a gente consiga cobrar exatamente, porque é isso, hoje a gente tem normativa, gente, não é mais esse o ponto do meu ponto de vista, tá ótimo, o legislativo não precisa ficar criando mais lei, o que a gente precisa é de grana, né, e o que a gente vê é que tem grana, só que daí essa grana fica lá, sem aplicar. E aí, quando o executivo ele não usa o dinheiro, o que acontece? No ano seguinte, né, se vai dar menos dinheiro para os direitos das mulheres, porque o dinheiro que se deu no passado não foi usado, né? Então, olha essa consequência, né? Sei lá, se eu tenho 10 milhões e eu usei, né, 2 milhões, no ano seguinte não vai ter mais 10 milhões, né? Porque eles vão falar, você não usou aquele dinheiro, então não precisa daquele dinheiro, né? Essa é uma consequência de não usar o orçamento todo, né? Então, isso a gente precisa conhecer para poder cobrar, né? Eu tenho pensado muito nessas áreas, né? Da gente entender essa grana.
esse orçamento aí que está faltando. Maravilha. É bom saber que esse é um caminho, porque nós vamos ter algumas aulas no próximo módulo justamente sobre a questão do orçamento e do controle social, então acho que estamos em sintonia. Vou passar a palavra para a professora Alessandra fazer um fechamento, então, e lembrar para todas que quem chegou mais tarde, o vídeo vai estar disponível inteiramente no YouTube, e aí a gente já encerra, e agradecer bastante também, Paula e a Ale, pela participação, generosidade e disponibilidade. Eu sei que para muitas é a primeira oportunidade, talvez, de estar em contato, né, com a Defensoria e também com a Universidade Federal do ABC, e eu acho que criar essas pontes, essas trocas é uma forma, né, de tecer redes para a gente seguir. Então, professora Lê, muito obrigada, vou passar para você. Bom, de fato dá vontade da gente ficar discutindo, conversando aqui, né, horas e horas e horas e horas. Eu vi alguns comentários e algumas questões aqui, perguntando, por exemplo, em relação à questão da representatividade das mulheres no direito, né? E eu acho que eu encerraria com isso, assim, na verdade, a gente vive um momento muito, muito trágico, né, na nossa história política, né? E como todo momento trágico e de exceção, como nos ensina, né, as mulheres são as primeiras a serem atingidas, né? E as mulheres, claramente, a partir de todos os seus marcadores interseccionais. Então, isso nos desanima muito, mas, como era a proposta também da aula, a gente não perder de vista a perspectiva histórica, né, que a doutora Paula trouxe, e eu queria, então, fechar com essa noção para vocês, né? Eu já sou de uma geração anterior, bem anterior à da Paula, então eu me formei em 1995, quando eu entrei na universidade, a Constituição tinha acabado de sair, toda essa coisa que você está falando da lei eu estudei a lei do divórcio, né? Então essa coisa da separação, enfim, para dar um pequeno, né, exemplo, as mulheres, elas eram menos representativas, porém, eu acho que a grande questão a representatividade, ela é numérica, mas ela não é só numérica, né? Não adianta termos só mulheres, nós temos que ter mulheres feministas, nós temos que ter a crítica feminista, né, posta. Eu acho que, e é isso que eu acho que nós temos nos últimos anos. Isso tem melhorado muito. E se a gente está conseguindo segurar a barbárie, né, se não tem mulheres morrendo mais, né, de violência institucional, de violência familiar, é porque nós temos esses avanços, né? E acho que a existência desse curso, a própria defensoria, a criação do NUDEM, enfim, tudo isso, né, se enquadra nessa perspectiva. Então, continuemos, né? Nós não, como trouxe a Paula a frase da Sueli, nós não vamos retroceder, né? Acho que essa é a mensagem. E agradecer imensamente a Paula, né, pela partilha, e quem sabe em breve possamos estar presencialmente todas juntas na UFABC, né, recebendo vocês. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, né? Eu sei também que é um ato de resistência, cada uma está aqui, né? Tirar essas 2 horinhas. Então, eu fico muito feliz de partilhar. Pessoalmente, para mim é sempre uma felicidade, né? Porque a gente está tão isolada, né? Tá tão longe, aí, né? A gente poder falar um pouquinho, somar, contribuir, pensar nas perguntas, né? É tão importante que vocês trazem também, né? Faz a gente melhorar como profissional, né? Acho que é isso que a professora Alessandra falou. As mulheres, gente, elas, né? Sempre fizeram coisas assim inimagináveis, e na pandemia, né, as mulheres assim foram uma liderança, né, e uma aula de como se enfrentar uma crise sanitária, o que infelizmente a gente não viu, né, no executivo como um todo. Então, eu acho que eu tenho uma admiração, né, pela sociedade civil, pela organização, pela estratégia, e eu acho que é isso que a gente, né, tira aí desse momento da pandemia tão complicado e tão complexo, do como, né, a gente tem realmente essa esperança mesmo, né, de que por essas mulheres, né, hoje, pelas quais a gente, né, aprendeu muita coisa, né, das mulheres que hoje estão na resistência, o quanto a gente vai avançar
né? Nós vamos certamente, né, estar nesses espaços, e no espaço, gente, em que nós estamos, a diferença é feita, né? Através de uma pergunta, de uma provocação, né? A gente não precisa estar em lugares de decisão para ser a mudança, né? Isso também é muito importante, e a Defensoria é isso, ela só existe, né, pelo movimento, o Nudem só pelo movimento das mulheres. Então eu também queria fazer um convite, que nesse ano a gente vai ter a conferência, né, a pré-conferência, que é o momento da Defensoria, em que a sociedade civil, ela traz aí os pontos que são importantes, né? A gente vai fazer virtual, né, por conta desse momento que a gente está, o que também, né, tem diversas questões, mas foi um jeito que a gente, né, pensou de, não, vamos fazer esse momento, né, melhor do que não fazer, porque também a gente sabe, né, da importância da sociedade civil estar nos espaços, né, e muitos espaços também foram, né, podados com, né, a desculpa de, não dá para a gente, né, conversar com a sociedade civil, porque, né, a gente, né, está no meio da pandemia. Então, também depois eu posso passar para a Mel, né, para a professora Alessandra também, direitinho, como será, e aí eu convido todas vocês para participarem, vai ter um dia só de direito das mulheres, e aí é para vocês trazerem, né, o que vocês acham importante a Defensoria trabalhar dentro de 2 anos, né, então é um momento bem importante pelo direito das mulheres, tá bom? Muito obrigada, viu? Excelente, Paula. É ótimo saber disso, inclusive reforçar aqui para a turma, porque a gente teve essa aula hoje, e aí ao longo da semana, de quarta a quinta-feira, a gente vai ter os encontros regionais, né? São 5 polos aqui no estado de São Paulo, em que a gente vai aprofundar essa discussão, pensando mesmo no plano local, e a partir do módulo 2 do curso, um dos trabalhos que a gente quer desenvolver é em grupo, em cada polo, um projeto de intervenção social, ou de acompanhar uma política pública. Então, até a própria ideia das conferências, acompanhar o debate da pré-conferência, pode ser um dos projetos que algumas das turmas podem escolher fazer, porque a ideia é justamente criar essa aproximação. Então, olha, já fica a ideia para a gente trabalhar mais para frente. E é isso, Gi, pode tocar o som, DJ, para a gente ir saindo com a nossa musiquinha. Quem quiser ligar o microfone também, dar seu tchau com palavras, fique à vontade, viu? Sara, Lê, muito obrigada. Obrigada, mulher. Maravilhosa! Boa noite, meninas! Muito boa a palestra! Adorei! Muito merecedor! Boa noite, fora Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Essa voz é da Bandeirinha! Bandeirinha, um abraço! Fora Bolsonaro! Sou um cara forte. Guedes e a raça toda! Fora Bolsonaro, genocida! Fora Bolsonaro, genocida! Parabéns a toda a organização, foi excelente a palestra. Obrigada, gente. Ai, que coisa boa esse finalzinho vendo vocês. A revolução será feminista! Fora Bolsonaro!